bom poder estar com vocês aqui na tenda de histórias da TV Polo. E o melhor ainda é porque nós vamos juntos ouvir histórias maravilhosas que estão contidas aqui, olha, neste livro. E este livro é a Bíblia, é a palavra de Deus. É nela que nós vamos ouvir histórias que falam de tudo aquilo que Jesus ensinou, como devemos viver aqui. Como devemos viver neste mundo, como nós temos que nos relacionarmos com Deus, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então, este livro, ele traz histórias maravilhosas que vão nos ensinar a sermos felizes. Tá bom? Então eu conto com vocês nesses encontros que acontecerão, às vezes não só comigo, mas teremos outros contadores também. Tá bom? Então vamos começar com a nossa história do dia? A terra era sem forma. E o Espírito do Senhor parava sobre a fonte das águas. E o Senhor começou a sua maravilhosa criação. Antes, tudo era muito escuro. E ele disse: haja luz. Houve luz. E não foi só isso. Ele criou todas as coisas da natureza, essas cores que nos rodeiam, nas maravilhas que ele fez. Tudo isso foi Deus quem criou. O cachorrinho que você tem aí na sua casa, foi Deus quem criou. O seu passarinho, foi Deus quem criou. Todas as coisas que nós temos na natureza, foi Deus quem criou. E melhor ainda, ele criou a mim e você também. E sabe, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou num lugar muito lindo, chamado Jardim do Éden. Mas eles não obedeceram a Deus. Não. Então, eles saíram do jardim. Mas Deus, seu grande amor para conosco, nos disse que ele mandaria o Salvador, aquele que novamente conectaria o homem com Deus. Ah, que maravilha, que esperança! Durante muitos e muitos anos, as pessoas esperavam esse tão grandioso dia. E ele aconteceu. Foi numa pequena cidadezinha chamada Belém. Lá nasceu um menino numa manjedoura, como nós já sabemos. E esse menino se chamou Jesus. Ele foi criança como eu fui e como você é também. E ele cresceu. E quando já estava adulto, ele começou a noticiar o reino de Deus. E olha que coisa maravilhosa! Ele chamou para estar com ele 12 homens. E esses homens eram seus discípulos. Eles ficariam com Jesus durante um tempo. Eles aprenderiam com Jesus. Eles cresceriam com Jesus. E depois, eles iriam por outras regiões, para outras regiões, para falar tudo o que eles tinham visto e aprendido. Eles eram, então, os discípulos. Um dia, depois que Jesus já havia estado com uma multidão, com muitas pessoas que o procuravam, porque já haviam escutado sobre o que Jesus estava fazendo, sobre os milagres que ele operava. No finalzinho de tarde, já cansado, Jesus disse aos seus discípulos: vamos pegar o barco. Vamos entrar no barco e vamos navegar para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos entraram no barco. Jesus também entrou no barco.
Jesus foi para a parte de trás do barco. Adormeceu. Os discípulos pegaram os remos e começaram a remar. Aí a noite chegou. Chegou a noite, tudo escuro. De repente, um vento forte começou a balançar o barco. E olha, ondas, 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 ondas de mais de 2 metros de altura batiam no barco. E eles tentavam controlar o barco, tentavam segurar o remo, mas não dava, e o barco balançava de um lado para o outro, e eles estavam apavorados. E Jesus dormia. Então, os discípulos foram aonde Jesus estava e disse: Mestre, acorda, nós estamos apavorados, nós vamos morrer, olha como tudo está terrível. Então, Jesus acordou e disse: sossegue ao vento. E aquele vento antes tão forte ficou calmo. E o mar, antes tão agitado, agora era apenas uma marola. E os discípulos estavam perplexos, assustados com o que estavam vendo. E Jesus lhes perguntou: por que tanto medo? Por que tanta falta de fé? Mas eles não conseguiam responder, porque eles estavam admirados com o que eles tinham acabado de ver. Quem é este homem que consegue acalmar a tempestade, que consegue fazer com que o vento cesse? Só pode realmente ser o Filho de Deus. Chegaram ao outro lado e Jesus continuou a realizar os seus milagres. Mas os discípulos ali aprenderam coisas maravilhosas, que também serve para mim e também serve para você. Olha, quando Jesus disse aos discípulos: nós vamos para o outro lado, Jesus estava falando: nós vamos chegar do outro lado, porque ele era Deus. Deus não mente, Deus não nos engana. Se ele disse nós vamos chegar do outro lado, ele chegaria do outro lado. Mas naquele momento, os discípulos esqueceram disso. E a outra coisa, quando Jesus estava lá, dormindo, e os discípulos aflitos, o que eles fizeram? Correram e clamaram ao Senhor. E o Senhor atendeu ao que eles pediram. Nós também temos Deus junto conosco a todos os momentos. E Ele também atende o nosso pedido, atende o nosso clamor. Nós passamos agora e ainda estamos passando por momentos de muitas dificuldades. Olha só o coronavírus, deixando tantas pessoas tristes, nos trazendo tanto medo, mudando toda a nossa rotina. Mas não é razão para termos tanto medo, porque nós temos Deus, e Deus pode e está conosco a todos os momentos, a nos guardar, a nos proteger, a nos conduzir. Basta que o busquemos, assim como os discípulos fizeram. Vê só? Assim, os discípulos viram aquela maravilha sendo operada naquele momento. Eles tinham coisas maravilhosas para contar. Você também deve ter coisas lindas para falar sobre o que Deus faz na sua vida. Não é verdade? Então agora nós vamos orar e vamos agradecer, porque Deus está conosco, Ele nos guarda e nos protege. Então vamos fechar os nossos olhos e abaixar as nossas cabecinhas. Fechar os olhos, porque quando você fecha os olhinhos, você não olha o que está ao seu redor. E abaixando a cabecinha, você mostra reverência ao Papai do Céu.
Então vamos fazer assim? Papai do céu, muito obrigado pela tua proteção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os momentos. Obrigado, Pai, pela sua proteção nessa época tão difícil. Mas nós sabemos que o Senhor está a nos guardar e dar-nos a paz. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e nós ouviremos outras e outras. Então, eu espero contar com vocês no nosso próximo encontro, aonde ouviremos novas histórias deste livro maravilhoso. Então, eu conto com você no nosso próximo encontro aqui, na Tenda de Histórias da TV Polo.